O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. João termina o seu evangelho, depois tem mais um capítulo, mas aqui, primeiro epílogo do evangelho de João, fala sobre o motivo pelo qual João escreveu o seu evangelho. Ele escreveu justamente para aqueles que não viram, já estavam longe dos eventos da Páscoa, já não sobrava ninguém, ou quase ninguém, talvez, que tivesse visto, além dele, além de João, a Jesus ressuscitado. Então era necessário que para aquela geração que não viu, fosse anunciado aquilo que Jesus fez, os seus sinais, e também as dificuldades dos cristãos em crerem, porque Tomé não era diferente dos outros, era um discípulo com as mesmas qualidades e defeitos dos outros, simplesmente ele não estava com eles quando viram Jesus. Qualquer outro discípulo teria tido talvez a mesma reação: não acredito. Só vendo, só tendo a experiência direta é que eu posso acreditar naquilo que vocês estão falando. E quando Tomé teve essa experiência direta, ele acreditou mais ainda do que os discípulos. De fato, ele é o primeiro a dizer a Jesus: "Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, o meu Deus", coisa que nenhum discípulo tinha falado ainda. Então, é para todos nós que não estávamos vivos
na época e no tempo em que Cristo ressuscitado se manifestou aos discípulos, é para todos nós que João escreve o seu Evangelho e nos convida a sermos esses bem-aventurados, esses felizes. É interessante que, se a gente olha os evangelhos, os 4 evangelhos, a primeira bem-aventurança, o que é chamado também no estudo bíblico o macarismo, porque a palavra bem-aventurado em grego é makarios. Então, o primeiro macarismo, a primeira bem-aventurança, é aquela que Isabel fala para Maria, quando Maria visita Isabel. E Isabel diz: bem-aventurada és tu porque acreditaste. E a última bem-aventurança, o último macarismo, é esse de Cristo: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então é tão bonito como todas as bem-aventuranças do Evangelho começam com a fé e terminam com a fé, porque é justamente a fé. E aqui toda a liturgia desse domingo nos convida a isso, né? Desde a oração coleta que a gente rezou no início, possamos compreender melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos dá a vida nova e o sangue que nos redimiu, né? Então, desde o início é um convite à fé. Essa menção ao sangue, à água e ao Espírito, ela aparece na primeira carta de São João, e diz: as 3 coisas dão o testemunho de Cristo, a água, o sangue e o Espírito, e as 3 são uma só coisa. A Igreja sempre interpretou isso em relação aos nossos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, o crisma e a Eucaristia, né? Porque aqui a gente começa a viver e a gente recebe com esses 3 sacramentos a plenitude da vida em Cristo, que nos faz viver essa vida nova, essa vida que João anuncia: para que crendo tenhais a vida em seu nome. A gente recebe, e nós estamos agora fazendo uma semana da Vigília Pascal, onde 9 irmãos nossos receberam os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? Então fizeram essa experiência da água, do sangue e do Espírito. E justamente esse domingo era chamado na igreja antiga o domingo das vestes brancas, porque nesse domingo vinham os que tinham sido batizados no sábado santo, vinham ainda com a sua roupa branca que eles tinham recebido no seu batismo. E o batismo tinha esse rito tão forte, tão significativo. No mundo antigo você podia dizer muitas coisas sobre uma pessoa olhando para a roupa dela. Se era um judeu, se era um pagão, qual era a sua profissão, qual era o seu país. Então, a veste era a forma da pessoa se apresentar e dizer quem eu sou. Então, é um elemento que, claro, se perdeu na nossa cultura ocidental, né? Mas ainda em muitos lugares existe essa marcação da roupa, da veste, que indica quem eu sou. Aquele que recebia o batismo, estava prestes a fazer a imersão, o mergulho na fonte batismal, ele depunha todas as suas roupas. São Cirilo de Alexandria lembra para os novos cristãos, se lembra
que na noite do teu batismo você ficou nu como Adão e não sentiu vergonha, porque você estava nascendo de novo. Então, deixavam todas as roupas, tudo aquilo que me identifica, e deixavam aos pés ali, antes de entrar na fonte batismal. E quando saíam da fonte, não vestiam de novo as suas roupas, vestiam uma veste branca, que é a veste, a identificação de todo aquele que nasceu em Cristo. Então, era a forma de dizer, liturgicamente de dizer, não interessa mais o que você era antes. Se você era livre, escravo, pagão, judeu, rico, pobre, qual era a tua profissão, qual era o teu país, o que você fazia, qual era o teu grau de instrução, nada disso importa mais. Porque agora você é uma nova criatura, você nasceu de novo e recebeu uma nova vida de um novo nascimento, a vida de Cristo ressuscitado, a vida que a morte não pode mais nada contra ela. Então, é assim, nessa vida nova, livre do pecado, da morte, e do autor do pecado, da morte, ou seja, do maligno, que o cristão vive. E por isso, vivendo a vida em Cristo, sendo um só com Cristo, e sendo um só coração e uma só alma, com todo o corpo de Cristo, que é a igreja, tendo derramado sobre ele o Espírito Santo, o cristão vive uma vida nova, e manifesta que ele é um ressuscitado. Como manifesta? Manifesta através do amor. São João diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E esse é o testemunho da primeira comunidade cristã que a gente escutou na primeira leitura do Apocalipse. Os fiéis eram um só coração e uma só alma. Eles eram estimados por todos, entre eles ninguém passava necessidade. Tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Isso era feito, irmãos e irmãs, não por nenhuma exigência de sistema econômico, de ideologia, de seja o que for. Era o ato de amor. Era dizer, eu já morri, eu não preciso mais de nada, porque já morri, já vi e já recebi uma vida que nenhuma morte é capaz mais de tirar de mim. E por isso eu posso me ocupar apenas de amar e de entregar a minha vida. Essa, irmãos e irmãs, é a vida dos santos, é o testemunho dos santos e santas de Deus, tanto aqueles que a igreja canonizou, como muitos santos e santas que vivem do nosso lado, que vivem perto de nós e que já fazem resplandecer a ressurreição de Cristo neles por uma vida de amor, de entrega, de doação. Por isso, irmãos e irmãs, a liturgia nos convida a ter esse ato de fé, porque é Ele que dá a permissão para que todo esse dom da vida nova que nós recebemos se manifeste em nós, na nossa vida, através do amor. Se eu creio na vida nova que eu recebi de Cristo, então eu abro as portas para que o Espírito Santo se manifeste em mim, com todos os seus dons, principalmente com o dom mais elevado de todos, como diz São Paulo na 1 Coríntios, o dom, o carisma mais elevado, maior de todos, que todos nós devemos aspirar, é o carisma, o dom do amor. Que esta experiência, irmãos e irmãs, de Cristo ressuscitado, que nós fazemos em toda a missa, onde nós recebemos a Jesus,
ressuscitado, vivo na Eucaristia, nos tornamos um só corpo e um só espírito com Ele, nos faça abrir as portas do nosso coração, da nossa alma, para o Espírito Santo de Deus, para que Ele manifeste em nós a ressurreição de Cristo por meio do amor. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos.